Buen día, hermanos. Ahora sí, perdón los minutos que perdimos con el sonido, pero qué bueno, qué hermoso saber de que nosotros ahora nos disponemos a pasar tiempo juntos, ¿no? Tiempo de comunión entre los hermanos y las hermanas, donde venimos y disfrutamos de esta hermandad que tenemos, ¿no? Porque somos una familia, somos eso, no somos un grupo así nomás, somos la familia de Dios, compuesto por los hijos y sus hijas. Qué bueno que hayas venido, que hayas venido a la casa de Dios. Seguramente hayas venido con dudas, con problemas en tu casa o con cosas que pasan mucho más allá de vos, pero déjame decirte que qué bueno que viniste, porque en esta mañana Dios te quiere hablar, Dios te quiere hablar en este momento, porque Él tiene preparado un mensaje y un regalo muy especial para vos. Pero antes de empezar con el tiempo de canto, de alabanza, vamos a orar, vamos a tener una palabra de oración antes de cantar. Señor, que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por este tiempo, Señor, que podemos tener acá en tu casa, donde tú abres las puertas de tu hogar, Señor, para que vengamos y podamos estar contigo, Señor, pasando tiempo juntos, escuchando de tu voz, de lo que nos querés decir en esta mañana. Pero también venimos a disfrutar de este tiempo, Señor, con los hermanos y con las hermanas, porque somos una familia y esa familia la has formado tú, Señor. Gracias, porque realmente no merecíamos esto, no merecíamos que tú enviaras a tu Hijo a morir en una cruz, pero lo hiciste de igual manera porque tu amor sobreabundó, Señor, que no se puede comparar con nada. Gracias, Señor, porque este regalo inmerecido que nos has dado no lo merecemos. Pero venimos ahora, Señor, a agradecerte, a darte las gracias por lo que has hecho por nosotros. Gracias, Señor. Y ahora te vamos a cantar, te vamos a alabar por lo grande que tú eres, Señor, por lo que haces y por lo que harás en nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo eso. Oramos a ti y dejamos este tiempo de canto en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén, bien. Qué bueno. ¿Tienes ganas de cantar? ¿Sí, no? Qué lindo es cantar a Dios, qué lindo es alabar a Dios. ¿Por qué? Porque Él ha hecho grandes cosas en nosotros. Me acuerdo que dice un coro, ¿no? Grande gozo hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó, ¿no? Y qué más decir, ¿no? Qué alegría, qué gozo nos da saber de antes de que conozcamos al Señor, ¿no? Estábamos muertos, estábamos perdidos, pero sin embargo el Señor nos salvó. Y vamos a cantar un coro, mejor dicho, un himno, que se titula Canten del amor de Cristo. La primera estrofa dice: Canten del amor de Cristo, ensalzad al Redentor. Tributadle, santos todos, grande gloria y loor. Y el coro dice del himno: Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos pues del gran vencedor. Puesto de pie, cantemos el himno Canten del amor de Cristo. Comenzamos, vamos. Canten del amor de Cristo, ensalzada al Redentor. Tributadle, santos todos, grande gloria y honor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. La segunda estrofa. Comenzamos. La victoria ya es segura a las huestes del Señor. Por luchar con la mirada puesta en nuestro protector. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz
hermanos, mientras escuchamos de fondo un poquito, ¿no?, del himno que cantamos, ¿no? La victoria ya es segura, ¿no? A las huestes del Señor. Qué grande, ¿no? Porque la victoria no es de nosotros, sino es de Cristo, ¿no? Porque el Señor Jesús, nuestro Señor, ¿no?, venció a la muerte. Hoy a la mañana en la cena decíamos, ¿no?, de que no estamos recordando un hecho de un hombre que murió y quedó ahí nomás, en una tumba vacía, en una tumba, sino que Él venció la muerte y Dios le levantó de entre los muertos, ¿no? Y ahora está en el lugar de mayor honor, está a la diestra de nuestro Dios, ¿no? Y un día, no muy lejano, ¿no?, muy tarde, ¿no?, este tiempo, ¿no?, el Señor va a venir a buscarnos, va a venir a buscar a su iglesia. Y nosotros queremos, ¿no?, que si te perdés esta oportunidad que el Señor te está dando, cuando Él venga a buscarnos, tú te vas a quedar. Pero el Señor te está invitando, te está esperando con los brazos abiertos, con brazos de amor. Y el último coro que vamos a cantar juntos se titula Nuestro Dios, dice: ¿Quién aviva el fuego de 1000 soles con poder? Que en los cielos arden nadie como Él, nuestro Dios. Dice: ¿Quién gobierna el mundo? ¿Quién levanta y quita al rey? Nadie vence a sus rivales, nadie como Él, nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. Y el coro dice: Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, santo Dios. Cantamos Nuestro Dios. Quien aviva el fuego de 1000 soles con poder,
hermanos, hemos tenido este hermoso tiempo de canto, de alabanza a nuestro Dios y ahora nos vamos a exponer a escuchar su voz a través de nuestro hermano Anderson, que nos va a compartir de la voz de Dios. Pero le voy a pedir a Guillermo, si puede pasar, Guillermo Húngaro, uno de nuestros pastores de la iglesia, para que pueda tener una oración y luego le dejamos el lugar a nuestro hermano. Oremos. Nuestro Padre, vamos a predicar tu palabra, el Evangelio. Te pedimos que tú bendigas a nuestro hermano Anderson, que él pueda ser tu portavoz para todos nosotros que estamos aquí y también por la web. Bendice a las almas que aún no te conocen, Padre. Todavía hay tiempo para, con arrepentimiento y fe delante del Calvario, poder ser salvos. Así nos ponemos delante de ti, Señor, y ponemos este mensaje en tus manos. Y a nuestro querido hermano, en el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Nuestro hermano Anderson viene de Brasil, él es el director del Instituto Müller, acá en Quilmes, así que es un privilegio y un gozo tenerlo con nosotros y presentarlo. ¿Sí? Hincha de Fluminense. No, Flamengo. Estoy fuera. Bueno, adelante, querido. Buenos días, hermanos. Es un placer poder compartir un poco de la palabra de Dios y hoy deseo hablar sobre la salvación es para todos. Y si a salvación es para todos, aquellos que ya son salvados, hay una gran responsabilidad para ellos, ¿no? Nuestro Dios no hace acepción de personas. Nuestro Dios desea salvar a todos. Pero aquellos que já han sido salvados, Deus tem uma grande tarefa, uma grande responsabilidade para nós. Abram a palavra de Deus em Romanos, capítulo 10. Vamos estudar um pouco. Não sei hasta que horas que vou. Se foi hasta ter hambre, aí, então já paro a hora, não? Porque a hambre já está. Bem, Romanos capítulo 10, versículo 13, diz assim: todo aquele que invoque o nome do Senhor Jesus será salvo. Não? Para mim, é o versículo que deixa de uma maneira mais clarita possível como que é sencillo uma pessoa poder ser salva. Não estou a falar de todo o processo, porque sabemos que não foi sencillo, não? Nosso Senhor teve que sair de sua glória, bajar acá, viver como um ninho, foi um largo processo. Conviver com pecadores, e ir à cruz, morir e ressuscitar, foi um largo processo. Pero todo este grande esforço, grande obra que nosso Senhor hizo, Ele hizo para que fuera possível para que qualquer uno, sem acepção de persona, pueda ser salvo. Desde um niño hasta alguém muito grande, de 90 anos, 100 anos, não importa a sua idade. Assim que a responsabilidade que Jesus deixou para sua igreja é só então falar de Ele, dizer para o povo, avisar as pessoas sobre o Evangelho, sobre o plano de Deus para a salvação. O contexto acá de Romanos 10 é muito interessante. Necessito falar um pouco deste contexto para poder continuar em versículos seguintes. Acá, no capítulo 10 de Romanos, habla de la situação presente del pueblo de Israel, que ellos rechazaron a nuestro Senhor. Ellos não aceptaram
el Señor Jesús como su Dios, como el Salvador. Porque Romanos capítulo 10, versículo 1 já deixa bem clarito, porque ellos não entendiam que necessitavam de uma salvação. Por isso que Pablo habla, hermanos, certamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvação. Eles não teriam esse entendimento que necessitavam de salvação. Solo salvação do Império Romano, não? Era a sua ideia. Pero não é para isto. Necessitavam de salvação. A situação presente de Israel era que eles então entendiam que eles não necessitavam de um Salvador. Os gentiles sim, os demais pueblos sim, nós outros não. Eu sou filho de Abraão, pensavam eles. Nós outros temos a lei, a palavra de Deus que Deus deu a Moisés, não? Temos os oráculos de Deus, temos o templo, temos todo. E eles cometeram muitos erros. O capítulo 10 revela a situação presente de Israel, é que eles não pensavam que necessitavam de salvação. Eles teriam seu próprio meio de justiça, não? Eles desejavam apresentar sua própria justiça. Capítulo 10, versículo 10, porque ignorando a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria. Esse é o grande erro do homem. Eu trabalhei algum tempo com um povo indígena, e eles também, mesmo em bosque aislado, eles também teriam um sistema de justiça. E aqueles indígenas que cumpriam bem aquele sistema de justiça, eles poderiam, depois de morrer, eles não iam quedar a vagar, a caminhar por el mundo espiritual. Eles iam para um lugar de gozo. E hicesse tudo conforme su padrão de justiça. É um engano de Satanás. Agora, isso não se passa só com os pueblos indígenas. Acá também há um montão de pessoas que quizás também ha tenido seu próprio padrão de justiça. Deus tem que aceitar a mim porque eu sou um bom homem, eu sou um bom padre, um bom esposo, um bom cidadão, eu tenho um bom caráter, nunca roubei, não? Essa coisa toda, não? Nunca roubei, nunca fiz nada malo, pero essa não é a justiça. Esta é a justiça de Deus que está em Jesus. Então essa é a situação do povo de Israel. E qual é o sentimento de Pablo em meio a tudo isso? Capítulo 9, versículo 2 adelante. Depois que Pablo medita em todas as bendições que ele vem a desarrochar em Epístola de Romanos, hasta capítulo 8, e ele mira toda a bendição que é ser salvado, que é ser um salvo em Jesus Cristo e desfrutar da presença do Espírito Santo, do poder de Deus em sua vida, ele mira a seus compatriotas, seus hermanos judíos, e llena seu coração de quê? Capítulo 9, versículo 2, eu tenho grande tristeza e contínuo dolor em meu coração. Hermanos, como este versículo aqui está presente em nossa vida hoje. Ter esse mesmo sentimento que Pablo tendria por los hermanos de ele, de sua nação, que aún rechazavam a salvação em Jesus Cristo. Ele teria um grande dolor. A situação de Pablo já estava resolta ou não? Já. Por que sentir dolor? Por que ter esse sentimento em seu coração? Por seus compatriotas. Porque eles não teriam o que ele estava a desfrutar. Para reflexionar, não? Nós temos que ter esse mesmo sentimento por aqueles que aún não têm o que temos. E Pablo, então, sofria um montão. E o contexto também é muito interessante que Pablo escreve esta carta, porque ele está a escrever esta carta para a igreja em Roma. Quando eu penso em la igreja em Roma, pensando em capítulo 16, para mim, há um montão de igrejas locais em Roma, não? Em la casa de um, em la casa de outro, havia um montão de igrejas. Pero Pablo está a escrever esta carta, adelantando alguns temas para edificação,
pero para mí también, para llamar la atención de estos hermanos allá, de su responsabilidad de predicar la palabra de Dios. Porque recuerde bien, que quando Pablo chega em Roma, no capítulo 28 de Hechos, o que se passa assim? A igreja recebe ele, não? Pero o que Pablo faz primeiro? Ele reúne judeus que não conhecia, que rechazavam Jesus, para uma charla, não? Então, o que Pablo está a dizer para a igreja acá? Mira, vocês já há uma igreja bem forte aqui em Roma, ou não? Pessoas como Áquila e Priscila estão achar, e muitos outros estão achar. E dentre vocês, em la ciudad, na grande Roma, há judeus. Agora, o que é judeus para a igreja? O que era Israel para a igreja em arranque de la igreja? Era fácil a convivência com eles? Conviver com eles era fácil? O que era Israel para a igreja? Israel para a igreja era um grande inimigo, não? De la cruz, como Pablo mesmo dizia. Eles matavam crente. Pablo mesmo participou disso, não? Então era muito difícil. E Pablo está a dizer acá para a igreja desta situação, e ele deseja despertar a igreja. Mira, o que estão a fazer com os judeus em Roma que aún siguen alejados de Deus? O que vão fazer? Me encanta Pablo porque ele não pede nada para a igreja ser diferente de aquilo que ele fazia. Porque quando ele chega a achar, a primeira coisa que ele faz é predicar o evangelho para os leões, para os inimigos que poderiam matá-lo, não? Bueno, essa é a situação acá, em capítulo 10, a situação presente de Israel. Então, agora arrancamos a sequência dos versículos, versículo 14, e vamos pensar a falar de la responsabilidade de los salvados. Los perdidos necessitam ser advertidos e confrontados, los perdidos. Só há um meio de salvação, tem que invocar em nome de Jesus. Pablo mesmo já teria essa experiência, porque quando ele habla de sua conversão, em Hechos capítulo 23, versículo 16, quando ele esteve com Ananias, recuerdo, me explico, com Ananias, e já teria estado com Jesus, a luz, todo, nada assim foi a conversão de Pablo. Mira, a conversão de Pablo se deu adelante com Ananias, porque é assim a salvação, é um homem hablar para outro homem, uma persona salvada hablar para outra persona. E foi com Ananias, quando Ananias então confronta Pablo e disse: muchacho, desperta, ¿por qué se detém? E que habla achar em versículo 16 de Hechos 23. Invoca o nome do Senhor. Invoca o nome do Senhor. Então é assim. Preciso escuchar de Jesus e depositar minha fé em Jesus. É um grande erro que alguns ensinam, que não, quédate tranquilo. Se Deus tem vós para ser salvo, Ele vai regenerar vós primeiro, me explico? Para que vós pueda crer. Isso é um erro. Um grande erro, uma grande heresia. Não foi assim com Pablo. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo também 16, habla muito clarito, hablando de los judíos, e Pablo habla para los judíos assim: el velo está sobre sus ojos. Estes leem as escrituras e tudo, pero estão em condenação eterna. Me explico? E Pablo diz achar em 2 Coríntios 3, 18, quando é que se passa a conversão, hasta mesmo de los judíos, como Pablo foi, capítulo 3, versículo 16, pero quando se convertem ao Senhor, el velo se quitará. El velo, Deus não quita el velo de la persona para que a persona pueda creer, não. La persona escucha a voz do evangelho, a voz, a predicação do evangelho. La persona então deposita sua fé. Aí sim, agora sim, o velo é quitado, seus olhos serão abertos e poderá descobrir um montão de coisas espirituais que vêm depois de sua salvação. Esse é o processo, é muito sencillo. Muito sencillo.
Pero, diante desta claridade deste processo, então, arrancamos, versículo 14, a salvação é para todos, pero se é para todos, o que nós outros que já somos salvados devemos fazer? Os salvados têm que ter a disposição de serem enviados. Versículo 14 e 15 diz: como, pois, invocarão aquele em qual não han creído? Diretamente, a quem Pablo está a pensar acá? Eu sei que usamos esta passagem para desafiar a todos a predicar ao mundo todo, a todos os pueblos. Mas, em contexto direto do capítulo 10, Pablo está a pensar em quem? Como, pois, invocarão aquele em qual não há creído? Capítulo 10, ele está a falar de qual povo? De qual povo? No capítulo 10 de Romanos, ele está a falar de Israel ou não? Israel. Como, pois, invocarão aquele ao qual não han creído? E como crerão em aquele de quem não há ouído? E como ouirão se haver quem les predique? E como predicarão se não forem enviados? Como está escrito, quão hermosos são os pés dos que anunciam a paz, de los que anunciam as buenas nuevas. Aunque para mim está a falar diretamente para Israel, é evidente, é óbvio que isso aqui é para todo o mundo, para todos os pueblos. Mas quando eu penso em Israel acá, é tremendo o desafio, porque ele está a falar que não se pode se cachar delante de seu mais grande inimigo, não? Mesmo aqueles que já rechaçaram, mesmo aqueles que são inimigos, mesmo aqueles que perseguem, mesmo aqueles que estão dispostos a matar el crente, não importa. Eu tenho compromisso diante de Deus como igreja, que tenho que levar o evangelho para todos. Não importa. Então, o hecho de estar a pensar acá em Israel para a igreja, em primeiro siglo, nadie era mais difícil predicar o evangelho que não fosse um judío. Por quê? A charla poderia não terminar, não? Porque em meio da charla, a prédica, o que poderia se passar? Se estiver delante de alguém de Sinédrio, por exemplo. O que poderia se passar? Um crime? Morir, ser preso e etc. Pero Pablo está dizendo, onde vou encontrar pessoa com disposição de predicar para pessoas ferozes, malvadas como estes? Só em la igreja. Só em aqueles que estão cheios do Espírito de Deus. Porque o que pode se passar? Muitas vozes podem vir para desanimar a predicar para alguém que rechaça. Muitas vozes. Não hace isso. Eu creio, não está na palavra de Deus, pero para mim não é difícil pensar por experiência própria, em la atualidade da igreja, que muitas pessoas quizás se acostaram a Pablo e tentavam desanimar a Pablo a ir à sinagoga. Mira, parece que, agora recordo em Hechos, parece que na igreja em Cencreia, quando ele estava aí em Jerusalém, tentou desanimá-lo ou não? Não se vá a Jerusalém, não é isso que descia achar? Por quê? Se vai morrer achar. Não descia isso para ele? E ele não ouviu essa voz daqueles irmãos. E Deus cambiou também o coração daquela igreja, e a igreja puxou ele a ir. Assim que, irmãos, necessita a los salvados necessitam ter a disposição de ir e predicar a quem quer que seja o mais grande inimigo. As ustedes que estão na escola, na faculdade, quantidade de pessoas que estão cerradas, não? E não desejam escutar. Hable. E o que pode passar? Não, estes não vão escutar. Dale. Versículo 16. Mas não todos obedeceram ao evangelho. Então, mira, Pablo, não todos obedecem ao evangelho dentre os judeus. Então, deixa estes. Vamos partir para outro. Não é assim. Versículo 16. Mas não todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías disse, Senhor, quem ha creído a nosso anúncio? Hermanos, necessitamos, assim como Pablo, ter perseverancia em meio
en medio del rechazo y las luchas. No escuchéis las voces que os desanimam. Busca apoyo en la palabra para continuar tu misión. Pablo, para mí, ele encontrou apoyo na palavra de Deus, porque na história de Israel, o profeta Isaías ha dicho, é assim, eles rechazam. Agora, não é porque eles rechazam que eu não vou repetir. Agora há pouco estava a falar com minha senhora, como me encanta, o mesmo domingo acá com as crianças, a mesma coisa, e a maioria das canções ser iguais. Isso está lindo, e que tem que seguir assim. Porque eu disse para minha senhora, imaginaste um montão desses ninhos quando chegar a 30 anos e estar alejados de Deus. 200 domingos estão clavados em seu coração, escutando. E esta palavra poderá salvá-los e sacá-los de onde estarão. Porque não sei se vocês assim pensam. Não todos continuarão firmes, né? Em minha igreja, trabalhei com um montão de ninhos. Muitos estão firmes, são predicadores do evangelho hoje, mas há traficantes também de drogas, há de tudo. Mas eu sei que aqueles que estão alejados de Deus, em seu coração está a palavra de Deus. Então, eu não vou desanimar. Não vou desanimar. A decisão é de ellos. Então, versículo 16, habla bem claro. Mano, ellos não todos obedeceram o evangelho. Dale. O problema está com o evangelho? O problema está com o predicador? O problema é de ellos. Então, eu tenho que entender isto, que não todos vão aceitar. Agora, o hecho de não aceitar é porque Deus não deseja que eles aceitem. Porque Deus não o elegeu para aceitar. Não, nada a ver. Deus deseja salvar a todos. Então, temos que ter essa convicção, perseverar em meio às lutas. Versículo 17 e 18, convicção de que solo a palavra de Cristo, o evangelho, pode salvar. Assim que a fé é por el oír, e el oír por la palavra de Deus. Minha responsabilidade é predicar. A responsabilidade de quem o escuta é aceitar. Se ele não aceita, não há problema com minha prédica. Não há problema com meu Deus. Satanás não é mais poderoso que meu Deus. O problema está com a pessoa. Deus invita a ele a crer. E eu abrirei seus olhos. Não crer, continuará cego. Continuará cego. Assim que a fé é por ouvir, e ouvir por la palavra de Deus. Pero digo, não há ouído? Alguém pode desanimar. Não, estes já escutaram. Parar de trabalhar com estes. Não há ouído. Antes bien, por toda a terra ha salido a voz de estes. E hasta los fines de la tierra su palabra. Deus ha hablado e ha usado sua igreja para hablar, para predicar. Muitos estão a escutar. Agora, mira, não é porque eles rechazam. Eu tenho que entender isso. A responsabilidade é de quem escuta. Não. A palavra de Deus acá deixa bem claro que formoso é os pés de quem anunciam as buenas novas. Deseja ter pé formoso, pé lindo, habla de Jesus. Sem hablar de Jesus, su pé quedará feio. E mirar que de pé eu entendo bem. Depois, um dia, posso mostrar a vocês que eu tenho pé de 4 dedos. Não é tão bonito, pero o hecho de anunciar o evangelho hace meu pé lindo, não? Anunciar o evangelho, seu pé quedará lindo. Indo para final, convicção de que Deus quer salvar, versículo 19 e 20. Também digo, não há conhecido isto Israel? Primeiramente Moisés disse, eu os provocarei a celos com pueblo que não é pueblo, com pueblo insensato, os provocarei a ira. E Isaías disse resultamente, fui achado de los que não me buscavam, me manifestei a los que não perguntavam de mim.
Interessante como que Deus não desiste de salvar. Estamos em tempo de salvação. Por mais que tenha rechazado o Evangelho, por mais que tenha se posicionado como inimigo do Evangelho, hasta hoje, hasta que Ele venga, Ele deseja salvar hasta mesmo aqueles que já mataram crentes, como Pablo, que é um grande exemplo disto. Não, ele não tem nada a ver com Israel. Eu sei que há uma linda história para Israel como nação, pero hoje, israelita tem que se rendir aos pés da cruz de Jesus. Só assim. E Deus aún deseja salvar israelitas, pero estes têm que entrar na igreja. Não é possível de outra maneira. Não, então, não, Deus chega a um tempo que Deus não deseja mais saber das pessoas. Jesus disse isso para seus discípulos, não? Olha, entrem na casa, se eles aceitam bem, se não aceitam, hace assim e se vá. Jesus disse isso para os discípulos ou não? Não disse isto para os discípulos? Quando estava em seu ministério acá? Predique o evangelho do reino, verá, evangelho do reino, e aqueles que escutam bem, se não escuchar, tchau. Bueno, eu vou ser como Jesus. Mira, há um contexto. Bueno, achei era o arranque de seu ministério, ele dizia isso, o evangelho do reino. Depois de ressuscitado, ele não disse a mesma coisa para os seus discípulos. Ele não disse isto. Ele disse, hasta que eu venga, predique. E se rechaça, predique novamente. Se rechaça, predique novamente. E se maltratar a vós, tudo bem. Pero se aquele que maltratou a vós, me explico, maltratar? Se um dia ele volver a bater em sua porta, abre a porta e predique novamente. É assim. Era outro contexto, quando ele estava a ir para a cruz. Me explico? Tendria um ministério, tendria um propósito. Por isso que poderia dar a espada para as pessoas que rechazavam. Hoje a igreja não pode dar a espada. Hoje a igreja não pode virar a espada para um povo que está perdido, porque é difícil estar achar, porque estes vão matar a mim, são, como chama, canibais? Caníbales. Não me vou. Por que não? Se comer a vós, estar em cielo. Estáis seguro? Estes não estão seguros. Vós pode ser comido. Difícil escutar isso ou não? Não, o filho de outro. Meu filho não. Pablo, Deus não desistiu de Israel. Eu só vou ler algum versículo acá para provar isto. Acá disse que ele pôs a cielo, o hecho de Deus então separar agora para si a igreja, um outro povo para si, não significa que ele não deseja salvar Israel, que ele já se cansou de israelita. E o versículo acá está clarito. O que Deus deseja ser com a igreja? Provocar o que em Israel? Celos. Não? E Pablo sabia disso. Porque Pablo foi salvado. E capítulo 11, versículo 11, 13 e 14 diz assim: Digo, pois, han tropeçado os de Israel para que cachessem? Em nenhuma maneira, Pablo, nenhuma maneira isto. Pero por sua transgressão vino a salvação a los gentiles para provocar-les a celos. Versículo 13, porque a vosotros hablo, gentiles, porquanto eu sou apóstolo a los gentiles, honro mi ministério. 14, por si alguna maneira pueda provocar a celos a los de mi sangre e a ser salvos algunos de ellos. Então, Deus, hasta mesmo para Israel, que matava crentes e buenos crentes. Estevão era um malo crente? Era um crente fiel, não? Era um dos melhores que Jesus tendria. E mataram ele. Aqueles assassinos, Deus desejava salvar. E salvou Pablo. Então, Deus deseja salvar. Deus não desiste de nadie. Desafortunadamente, a igreja quizás pode desistir, pode cerrar seus olhos para os pueblos que estão perdidos. Quizás eu puedo cerrar meus olhos para membros de minha família, porque já estou cansado de falar. E estes sempre fazem
chiste e broma comigo, porque predico a palavra de Deus. Queridos, não há salvação. Eles necessitam invocar em nome de Jesus. Que tenhamos o mesmo sentimento que nosso Senhor, e termino com o capítulo 10, último versículo 21. Pero acerca de Israel, quem é Israel para a igreja? Um grande inimigo, não? No arranque da igreja. Agora não podemos olvidar que a salvação vem, Jesus disse para a mulher samaritana, vem de los judíos. Nós temos uma grande deuda com eles. Pero acerca de Israel disse, todo el dia estendi mis manos a um pueblo maravilhoso, que tendria gana de escuchar-me, bondoso. Todos os dias estendi mis manos a um pueblo rebelde e contradictor. E agora eu quero estender minha mão solo para pessoas que são amistáveis a mim. Não, eu vou procurar aqueles que Deus elegeu para salvar. Estes vão me escutar. Não. Nós outros temos que ter o mesmo sentimento que nosso Deus tem por as pessoas. O que parece a vocês todos os dias? Todos os dias estendi minhas manos. Um dia tem 24 horas, um ano tem 365 dias. Todos os dias estendi minhas manos a um povo rebelde. Para isso Deus mantém a sua igreja, para que todos os dias, nós somos as manos de Deus, hoje. Todos os dias devemos estender nossas manos a pueblos rebeldes e contradicentes. Necessitamos amar, pensar e actuar como Deus. Todo o dia estendi minhas manos a um povo rebelde e contradictor. Se eres como Israel, deveis saber que aún hoje Deus quer salvar-te. Pero chegará um dia em que Ele regressará e não para salvar, senão para aplicar juízo sobre todos aqueles que rechazaram. Hoje, mientras Jesus não vuelve, não importa quantas vezes já rechazou, quantas vezes já deu risada do Evangelho. Hoje, não importa o que já hizo, hasta mesmo com os crentes, não importa. Hoje, Deus deseja salvar. Hará um dia que não mais. Então, é hoje o dia de sua decisão. E para nós outros, igreja, assumimos o compromisso delante de Deus de estender a mão a todos, sem acepção de pessoas, sem acepção de país, de lugar, de região. Nós outros temos que estar dispostos a estar em qualquer lugar que Deus queira que estejamos. Que Deus bendiga a sua palavra. Gracias, Anderson, por traernos de lo que Dios te habló a ti. Y qué hermoso saber, ¿no? De que Dios no hace acepción de personas. Si vos crees que eres un pecador que no tiene salvación, que ya no tiene solución, déjame decirte que Dios te está esperando con los brazos abiertos. Pero me puedes llegar a decir, ¿no? Bueno, pero yo soy un asesino, yo soy un violador, yo soy un homosexual, un alcohólico, un drogadicto. No pasa nada. Dios te ama. Y así como te ama, te está esperando en esta mañana. Porque Dios, en su gran amor, como bien dijo nuestro hermano Anderson, envió al Señor Jesús. Y te está esperando. Vamos a, antes de continuar, ¿no? Pero para eso, ¿no? Por supuesto, debe haber un arrepentimiento, una confesión de tus pecados, ¿no? Sé mi Señor Jesús, porque realmente he pecado. Y te está esperando en este día. Vamos a terminar, ya estamos cerrando la reunión. Vamos a dar los anuncios antes de dar el cierre. El día martes tenemos reunión de oración y estudio de la Palabra de Dios acá en este lugar, 19:30 horas. El día miércoles tenemos a un hermano especializado con problemas de adicciones, que tiene acá su consultorio en la iglesia, así que si te sentís identificado, si tenés algún problema, alguna duda, puedes venir y él te va a recibir con los brazos abiertos, por supuesto. El viernes tenemos 19 horas, reunión de adolescentes en este lugar. Me comí un anuncio, el miércoles
tenemos una actividad especial donde se va a repartir locro acá en las puertas de la iglesia a las 12 horas al mediodía, estás más que invitado. Y también se va a compartir de la voz de Dios, por supuesto. El sábado, ahora sí, tenemos a las 9 horas, se juntan las hermanas a orar. Y luego a la tarde tenemos reunión de jóvenes, 19:30 horas. Y como en este día, y hoy, por supuesto, tenemos a las 17 horas, vamos a tener una charla para los que... ¿Cómo sería? Un mensaje, bueno, bien, porque dentro de poco vamos a tener un bautismo y hay hermanos que tomaron la decisión de dar este paso enorme de fe. Así que están citados a las 17 horas de este día para que puedan venir y también informarse. Si tenés dudas, por supuesto, se va a dar el mensaje sobre el bautismo. Así que estás invitado. Y el otro domingo, para la semana que viene, tenemos a las 9 horas, como en este día, la Cena del Señor, a las 9 horas, donde recordamos lo que el Señor hizo por nosotros, y a las 11 horas, como en este día, reunión de predicación del Evangelio en conjunto con la Escuela Bíblica Dominical. Vamos a tener una oración. ¿Y el bautismo? Y el 17 horas, verdad, perdón. Pensé que faltaba una semana más. Y a las 17 horas el bautismo, finalmente el bautismo. Le pido a Luis, si puede pasar, también un pastor de nuestra iglesia, otro pastor, así que vamos a tener una oración. Gracias, Padre Celestial, porque una vez más se ha predicado el Evangelio. Y gracias por el arrepentimiento que tú has propuesto a todos aquí en este lugar y los que están escuchando por la red, que se arrepientan de sus pecados, vengan a Cristo y recibirán vida eterna y perdón de pecados. Bendice a nosotros que tenemos la responsabilidad de llevar el Evangelio. Bendice toda esta semana, Señor, y también bendice el bautismo del domingo que viene, para que tú bendigas a los que se van a bautizar, para que den testimonio público de que son de Cristo. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.